Opa, Ferreira na área mais uma vez, pessoal do canal Colisão Cortes. Dá aquela força, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com seus amigos e familiares para a gente fortalecer a campanha do Renan Santos, que tem feito ótimas entrevistas, poucos debates, mas tem dado várias declarações aí de qual vai ser o tema do seu mandato, como que vai ser aí a sua candidatura e o seu mandato. Então, se você acredita na missão, se você acredita no Renan Santos, compartilha com seus amigos, curte, fortalece e vamos junto. Você aqui. Uma honra minha estar aqui, um prazer também. Eu até tive sido questionado ter sido o primeiro pré-candidato a presidente em algum tempo a vir aqui na cidade. Eu acho um absurdo, porque é uma região para nós paulistas importantíssima, uma região que foi palco de batalhas importantes na nossa história, faz parte do espírito nosso e tem que ser visitada com certeza, até porque, pelo menos no meu projeto de campanha, no projeto de governo para o Brasil, essa região ela será um polo estratégico de tecnologia e tecnologia militar. Então, é uma região que não apenas temos que visitar, como entender muito sobre ela. O último candidato à presidência... O país livre é um país em que as pessoas não precisam ter medo de andar na rua com o seu celular, que ele não será roubado, ou que precisem colocar muros nas suas casas, grades em cima desses mesmos muros, filme no carro. Um país livre é um país em que você possa contratar ou demitir uma pessoa de maneira tranquila e normal, sem culpa ou pressão do Estado. Um país livre é um país em que você pode abrir ou fechar uma empresa sem ser tratado como um bandido. Ou seja, é um país em que as suas potencialidades se realizam no mundo. E hoje nós não somos isso, né? Cada exemplo que eu dei aqui, ele é negado pela realidade brasileira. Nossa realidade hoje é uma realidade muito ruim. E a tendência dela, infelizmente, não é de melhora. Então, como a gente reverte essa curva de decadência? Nós temos um plano e, enfim, tornar o Brasil livre. O lulista odeia o bolsonarista. Mas o lulista não odeia as ideias do bolsonarista e tampouco o bolsonarista odeia as ideias do lulista. É pré-candidato até antes que eu. Ele não tem um plano de governo. O Lula, ele é presidente em exercício e ninguém sabe qual foi o programa do governo. Então as pessoas ficam discutindo pessoas. Nada pode ser mais triste e mais burro do que você ficar discutindo pessoas. Isso é justamente quem acompanha a fofoca. Tem coisa mais triste do que você passar seu dia vendo um site de fofoca ou programa de fofoca reservada para as pessoas mais simples em termos de inteligência. Uma pessoa que debate política para falar que gosta da personalidade do Lula ou que gosta da personalidade do Bolsonaro é uma pessoa tosca. Então nós não podemos guiar por isso. Nós podemos discutir depois das pessoas, nós podemos discutir fatos e acima dos fatos. Mesma coisa se eu chegar num petista. Menos um petista, mas haverá alguma coisa que ele vai concordar conosco. Eu posso, enfim, convencer ele através das ideias. Essa turma não, eles nunca debatem ideias, eles nunca têm plano para nada. Eles querem só discutir que eles gostam do político A e que eles desgostam do político B. A partir dessa aí, tô vendo aqui os livros amarelos aqui do MBL. Assim, esses dois boxes, eles se dividem em duas partes, né? O primeiro box, os primeiros 3 fascículos, análise do ser, né? Uma tentativa de analisar o ser humano a partir de seus princípios, das suas bases. E os 3 últimos fascículos... Portuguesa na África, na Ásia, Portugal e Brasil. É um país com marcas globais, é um país que precisa ter bomba atômica para poder se defender nas próximas décadas, porque o mundo está ficando muito complicado, é um mundo cada vez mais em conflito. Então, com base nisso, né, nesse dever ser, o que nós seremos no futuro, a gente começa a desenhar as políticas que a gente vai adotar para chegar nesse... uma agenda fortíssima de competitividade, desde que você já tenha acúmulo de capital, você já tem uma infraestrutura melhor, e, portanto, se você permitir que o empreendedor paulista, ele vai tocar isso sozinho. Quase não há necessidade de grandes políticas de desenvolvimento para aqui, para o nosso estado. O que eu quero dizer é, com leis trabalhistas mais claras, com a taxa de juros mais baixa, portanto com dinheiro mais barato, com impostos mais simples, onde a gente quer atuar, que aí são áreas interessantes do ponto de vista, inclusive geopolítico pra gente, por exemplo, aqui nós trabalharmos com tecnologia da informação, aqui isso é uma espécie de Vale do Silício. E por que Vale do Silício aqui? Porque por conta do ITA, o Brasil vem pra cá. Então, como essa região está habitada por isso, aqui tem que ser uma área em que empresas têm que se instalar. E empresas fruto desses jovens que vêm estudar aqui. Então, esse jovem que vem estudar vai pro ITA, aí de lá ele arruma um emprego na Faria Lima para trabalhar com fundos de investimento. Não, ele trabalha com engenharia na região. E aí, nesse ponto, o Estado tem que atuar. Já existe capital, criar startups como Israel faz, startups ligadas à segurança, tecnologia da informação, tecnologia militar, e a gente criar um complexo, essa região ser uma região que nos coloque na ponta no mundo nesse tipo de discussão. E isso já acontece. Onde somos excelência de verdade, disputa com as maiores empresas do mundo na área. Então, quem faz avião faz drone, quem faz drone faz equipamento militar de última geração. Nós precisamos fazer isso na região. 10 delas estão no Vale do Paraíba e Litoral Norte. O que a gente pode pensar em relação
a essa política de segurança, porque até também é uma fala sua contra aumentar o rigor em relação a pena para o pessoal das facções. Restringir o direito à ampla defesa. O que a gente pode dizer em relação a isso? Alteração nas leis de execução penal para não ter a progressão de pena, não ter saidinha, porque a maior parte dos criminosos são resistentes. E aí, para os membros da facção, é exatamente isso que você colocou. E as penas têm que ser altas. Assim, nós conseguimos, vamos dizer, debelar, destruir a infraestrutura política dos grupos faccionados que nós temos no Brasil e, paralelamente, os criminosos que vão assaltar um carro, que roubam um celular, que vende a droga, eles vão ficar presos por muito tempo. Com base nisso, eu acho que a gente diminui drasticamente os números que a gente tem. A superação do modo de fazer política dessas oligarquias que nós temos no Brasil. Nós temos muitos partidos, mas não são partidos de verdade, eles são legendas. Os grupos familiares que administram o Brasil não é uma parte das cidades, né? Eles são grupos meramente ocupadores de posição e não realizadores ou transformadores, né? Então isso faz com que assim, nós já tínhamos essa vocação de ter grandes mandatos. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, é um exemplo pro Brasil inteiro. Acho que ele já coloca o sarrafo muito no alto. E a regressão à média acontece em qualquer coisa. E a média da política nacional é muito ruim. E ela te puxa pra essa ruindade. Como é que ela te puxa? Por exemplo, tinha um vereador lá, soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, os Estados Unidos querem nos invadir em longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor. Aí eu posso focar em reformas de competitividade, estrutura de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando o escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato, e aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Circunstância. Seja um juiz, manda prender, aí vai pro desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. É uma indústria da impunidade, não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado a familiar dele. Ministro do STF, tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações iminentemente... Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema das coisas. Já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral Costa Neto, e me peço desculpas, porque ele é um colega, agora eu sou presidente de partido, ele é meu colega de presidência de partido, pô, ele é um bandido, né? E você foi preso, uma tradição até numa perspectiva bíblica, sabe, não as coisas mais fáceis, mas pro bolsonarista não entra na cabeça isso. Então, suspeita que alguma pessoa nossa possa estar se envolvendo com um ladrão, nem que roubou, pode estar andando muito pressa do cara, nós já expulsamos no PL. E 2, nós temos um projeto verdadeiro pro Brasil. O que eles têm são, vamos dizer, palavras acorda, Brasil! Tá, legal, o que tem depois disso aí? O que eles têm em termos de política de combate ao crime? Eles não sabem dizer. Qual o programa que eles têm para resolver a questão da contratação e de demissão de pessoas? Eles vão reformar a CLT? O que eles vão fazer pro assim, o Trump, os Estados Unidos são muito fortes, isso atenta contra a nossa soberania. Essa semana, quem falou sobre soberania foi o presidente da Bolívia. O novo estilo da ideia de um Brasil sério. Então a gente, tem uma favela aí, vai ter a favela. Não pode ter a favela. Nós temos que acabar com a favela. A gente acabou com a fome no Brasil, a gente acabou com a poliomielite no Brasil, e inúmeros outros problemas já foram resolvidos. Por que a gente não vai resolver a favela? No fundo é um problema de infraestrutura. É colocar tijolo sobre tijolo, montar um bairro, ter segurança pública, ter serviços ali. O Estado tem que ter uma função histórica de resolver isso. E nós vamos resolver. É claro, olha só, Lee Kuan Yew em Singapura, você vai, bom, deixa eu ver. O PT tá envolvido, tá, pegou. PT é o Coringa, entendi, ufa, PT é o Coringa, já sabia, né? Aí você vai, mas Semineto tá envolvido, ele é do Centrão. Ele é Coringa também. E o pessoal lá do União Brasil? Não, ele é, o Rueda tá, o Ciro Nogueira tá, então pera, estão aí no escândalo. Tá, não, mas com certeza a direita não tá, não, a direita tá envolvida.
Ah, não, o Tarcísio, o governador. Tá envolvido. Não, mas, pô, o nosso isso mercado põe em desespero. Porque você começa a achar que, não tem como isso aqui, você tem que jogar uma bomba nisso aqui. E dá vontade de jogar bomba. E a real é que dá vontade de jogar bomba mesmo. E acho que se eu fosse, eu estaria mentindo se eu não dissesse que às vezes me dá vontade de pegar uma metralhadora e sair atirando em todos esses caras. Meu coração vem essa energia. Só que aí eu tenho que lembrar assim, eu vou derrotar eles sendo o oposto deles. Eu preciso ser a oposição deles o tempo todo. Então eu tenho que ser um exemplo pros jovens que entram no partido. Então eu tenho que vencer eles pelo contraste. Eu tenho que mostrar que eu sou tão oposto a eles. Se eu tiver espaço, eu serei capaz de fazer isso. Por quê? Porque diferente da turma do Flávio... Não, desculpa, do Caiado, mas eu prefiro perder o voto falando isso, mas falar isso. Eu tenho certeza que hoje o Congresso tá muito poderoso pra cima do presidente. Hoje vai ser assim, todo mundo do Centrão tá envolvido com o escândalo, então assim, parou o escândalo, vocês vão menos gente, então nós vamos ter que aumentar um pouco a idade da Previdência novamente, só que eu vou fazer isso de uma maneira nova. A idade vai ser atualizada sem precisar de PEC, sem precisar de passar pela Constituição. É o gatilho, o IBGE alterou a idade média, a idade da aposentadoria se altera. Ponto. 2, a gente vai mexer nos privilégios da Previdência. Privilégios que existem no universo militar, privilégios que existem no judiciário. A gente vai ter que, assim, isso vai ter que ser atacado. O governo Bolsonaro supostamente fez uma reforma agressiva da Previdência que não foi agressiva. Ela não atacou o problema, porque foi todo mundo arrancando, beleza. Só fica no lombo do contribuinte. E pior, fica no lombo dos mais novos. Os mais novos que estão nos ouvindo, eles podem imaginar que não nada novos. Então, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque muita gente fala, pô, uma outra, fez mal feito. É aquela lição, sabe? Quem faz mal feito faz 2 vezes. Nossos avós ensinam isso. Então, assim, vamos fazer bem feito? Vamos resolver, vamos tirar os privilégios? Vamos começar a desenhar o caminho para um regime de capitalização? Você fazer mais uma pergunta para o encerramento? Renan, a gente gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui. Foi muito elucidativo para nós entendermos um pouco mais, conhecermos um pouco mais o Partido Missão, a cidade Cruzeiro, o sul de Minas também presentes aqui. Obrigado a todos. E aí, tudo certo? Tudo certo, vocês estão ao vivo? Estamos aí, né? E aí, galera? Cheguei, por favor. Opa. De presidente para presidente da Câmara de Cruzeiro, como vai? Paulo Felipe, obrigado pela agenda aqui hoje, fala aí. Eu que agradeço, obrigado, Riso aqui, conterrâneo nosso próximo aqui de São José dos Campos, visitando a região sul, principalmente o Renan vindo aqui para cá também, grande satisfação. Opa! Riso era aventureira. Pessoal, feliz na missão.org.br. Vai cobrir a live, Arthur? Não vai. Já libero para o Arthur aí, mas acho que a gente pode encerrar já, né? A gente tá com mais ou menos pressa, tem que almoçar para Aparecida e depois, né? Então, pessoal,